Meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim.
és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso culto de louvor e de adoração neste domingo à noite. E de uma maneira especial estamos aqui para, nessa noite, que é o primeiro domingo do mês de outubro, nós estarmos celebrando a ceia do Senhor. Que maravilha, que bênção é estarmos participando do culto ao Senhor e também da ceia do Senhor. Então nós queremos convidar você, meu irmão, você, minha irmã, meu querido, minha querida, você que está acessando este canal, para que você possa se juntar a nós nesse momento de adoração ao Senhor e também de celebração da Santa Ceia do Senhor que estaremos realizando no decorrer deste culto. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, que você esteja bem, toda a sua família esteja bem, que o Senhor Jesus possa estar lhe abençoando ricamente. Não só você, mas toda a sua família. Nós vamos começar o nosso culto desta noite. Hoje é domingo, primeiro domingo de ceia do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto com a leitura da palavra do Senhor, leitura devocional, introdutória, nos chamando para a adoração ao Senhor. Nós vamos fazer essa leitura no Salmo 150. Salmo 150 é o último salmo da Bíblia. Vamos então estar lendo este salmo, Salmo 150, que nos convida a louvar ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor. Então nós vamos fazer essa leitura, vamos colocar na tela para que você possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Se junte a nós nesse momento de leitura da palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor.
Bem, amados e queridos irmãos, estamos agora de volta para nós orarmos ao Senhor. Depois da leitura da sua santa palavra, nós vamos agora orar a Deus, oração de adoração. E nós convidamos nosso irmão presbítero William Franklin para estar orando ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que Ele receba o nosso culto, que seja agradável diante do Senhor, que Ele esteja recebendo a nossa adoração e o nosso louvor nesta noite. Enfim, que o Senhor esteja nos abençoando de uma forma poderosa. Vamos orar. Convido você a orar conosco. Neste momento, oremos ao Senhor. Momento de oração. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a estar orando conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Deus. Te louvamos, bendizemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e pelo aquilo que o Senhor é. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus, digno de toda honra, louvor, glória e majestade. E nós te louvamos porque nós somos convocados a te louvar, porque, ó Pai, o Senhor nos constituiu, o Senhor nos fez para esse propósito, esse sentido, ó Deus, de te adorar. Te adoramos porque tu és Deus acima de tudo e de todos. Nós te adoramos porque o Senhor se assenta no trono de glória e esse trono, ó Deus, está no céu, acima de tudo e de todos. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és o nosso Deus maior, o nosso Deus supremo. Não há outro, ó Deus, acima de ti, e nem há nenhum outro, ó Deus, que deva ser adorado como o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Criador de tudo e de todos. Nós te louvamos, porque tu és o Deus da nossa vida. Pai amado, Deus querido, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos honre com a sua presença no nosso culto. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, conosco em nosso meio. Ó Pai, que o teu Espírito Santo venha encher os nossos corações, tanto os irmãos que estão, ó Deus, no culto presencial, quanto aqueles que estão em suas casas assistindo, ó Deus, o culto online. Que possamos, ó Deus, te adorar todos os dias de nossas vidas, ter o entendimento de te adorarmos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, fez e continua fazendo em nossas vidas. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos, porque tu és Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, um excelente culto a todos. Você que está na igreja, está participando do culto de uma forma presencial, e você que está na sua casa, participando do nosso culto online. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Bem, queridos e amados, estamos de volta agora para o momento de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós queremos convocar você, chamar você para louvar ao Senhor. Lembra do salmo que nós lemos agora há pouco, Salmo 150? Todo ser que tem fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor. Então, vamos louvar o Senhor e nesse momento você esteja se juntando a nós, louvando ao Senhor neste momento. Vamos cantar com muita alegria, com muita satisfação. Cantemos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui,
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez no início, cantemos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu te convido a cantar mais uma vez pelo menos esse refrão. Convide aí o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os avós, quem sabe, para cantar junto contigo, só para te adorar, Senhor. Erga a sua voz e cante ao Senhor nessa hora. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso desse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo,
Nós nos rendemos ao Senhor, porque reconhecemos que Ele tem cuidado de nós, cuidado das nossas famílias, cuidado de todas as coisas, tem nos sustentado por Sua graça e por Seu amor. Nós nos rendemos a Ti, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços,
refúgio. Bem, amados e queridos irmãos, chegou o momento de proclamação da palavra do Senhor, momento que nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eu quero convocar você nesta noite para estar ouvindo a palavra do Senhor, e nós queremos nessa noite meditar no texto que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 13. Então, 1 Samuel é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Capítulo 16 de 1 Samuel, vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. E o títulozinho na minha Bíblia diz: Davi é ungido rei. Vamos fazer esta leitura. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu Samuel: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta um, o mais novo, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, querido? Convido você para orar conosco neste momento. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é espírito, que é vida, tua palavra que é a verdade. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, o Espírito do Senhor, esteja iluminando os nossos corações, para que nós possamos estar aprendendo um pouco mais
da Tua palavra nesta noite. E que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz, falando com cada um de nós através da Tua palavra. Portanto, ó Deus, que os corações nesta noite sejam terra arada, fértil, para que a semente da Tua palavra possa cair e possa germinar e frutificar para a glória exclusiva do Teu nome. Nós te agradecemos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e amados irmãos, nós estamos diante desse texto maravilhoso, texto que fala da unção de Davi, e é justamente sobre esse tema que nós estaremos falando nessa noite, a unção de Davi. É bem verdade que os irmãos conhecem bem a história. O povo de Deus há muito tempo procurava e pedia a Samuel, o profeta, e pedia também a Deus que concedesse ao povo um rei, como existia em todas as nações ao redor de Israel. Entretanto, Israel não deveria ser uma nação igual às demais nações. A nação de Israel era uma nação de sacerdotes, era uma nação escolhida, era uma nação eleita por Deus para ser testemunho diante daquelas nações, e tinha como rei, como aquele que governava o seu povo, ao Senhor. Então, pedir a Samuel e pedir a Deus um rei seria como que estivesse rejeitando o governo, a soberania de Deus sobre o povo de Israel. Entretanto, pela misericórdia de Deus, Deus permite que Samuel unja um rei para que esteja reinando sobre os israelitas. Então foi escolhido Saul. Saul, entretanto, não agradou ao Senhor, se envolveu em muitas dificuldades, desobedeceu, foi impaciente, não se mostrou uma pessoa apta para estar à frente do povo de Deus, para ser o representante de Deus no meio do povo de Israel. Um homem que havia se afastado de Deus, então Deus rejeita a Saul e fala a Samuel, nesse texto que nós acabamos de ver: até quando você vai ter pena de Saul? Ele já se desviou, ele já se afastou de mim há muito tempo, ele não obedece a minha voz, ele não obedece a minha palavra, portanto eu escolherei outra pessoa que esteja no lugar de Saul, e você vai ser aquele que vai ungir um novo rei no lugar de Saul, porque eu o tenho rejeitado. É então que Samuel, ainda temendo, diz ao Senhor: mas se Saul souber que eu estou indo para essa cidade que o Senhor está mandando, para Belém, para a casa de Jessé, para escolher um dos seus filhos, certamente Saul vai me matar. E o Senhor diz: olha, você vai lá e diz que vai fazer um sacrifício para que as pessoas não fiquem assim observando aquilo que você vai fazer de uma forma mais atenta, que os olheiros do rei, que os espias do rei não possam estar observando essa ida de Samuel, então, à cidade de Belém, à casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos como sucessor de Saul, novo rei de Israel. Então que Samuel então vai até a pequena vila de Belém, até a casa de Jessé. Ele manda Jessé reunir todos os seus filhos para que o profeta indicasse então qual deles, de acordo com a vontade de Deus, com a escolha de Deus, seria o escolhido para ser ungido o novo rei de Israel. Interessante é que Samuel chega naquela casa, ele consagra a Jessé, as pessoas dizem: o que é que você vem fazer aqui? Calma, vim sacrificar, a minha vinda é de paz. Ele consagra então a Jessé, ele consagra então seus filhos, santifica, Jessé santifica seus filhos ritualmente para participar do sacrifício ao Senhor. Porém, Jessé chama todos os seus filhos para esse momento, mas esquece de Davi. Davi, porém, foi esquecido pelo seu pai. Então, como diz o texto, os filhos de Jessé foram passando diante do profeta
E o primeiro foi Aminadab, e Samuel olhou para ele, era um homem de boa aparência, de bom porte físico, alto. E aí Samuel disse, certamente é esse que o Senhor vai escolher. E Deus disse, olha, Samuel, não observe a sua aparência, porque o Senhor, ele não vê como o homem vê. O ser humano, ele vê a aparência, ele vê o exterior, mas o Senhor, ele olha o interior, ele olha o coração. Não é esse que eu tenho escolhido. Então Jessé faz passar os seus filhos e Samuel diz, certamente deve ser esse, certamente deve ser esse. Então vai passando os filhos todos de Jessé e o Senhor dizendo a Samuel, olha, não é nenhum desses filhos que eu escolhi. Então Samuel fica preocupado e diz a Jessé, acabaram-se os filhos, não tem mais ninguém. Então Jessé se lembra então que tem outro filho, diz, está faltando o menor, está faltando o mais moço, está faltando o caçulinha, o pequenininho, ele está no campo apacentando as ovelhas. E Samuel diz, olha, nós não vamos nos sentar na mesa para comer enquanto o seu filho não chegar. E aí quando chamam Davi, e quando Davi chega e se apresenta diante de Samuel, e aí diz o texto que Davi era ruivo, tinha os olhos bonitos, um porte belo e sensível e agradável. Então Deus fala a Samuel, é este aí, pode ungí-lo, porque esse vai ser o meu escolhido, o meu sucessor, que estará reinando sobre o meu povo, o povo de Israel. Então Samuel pega o seu chifre com azeite, ele derrama e unge Davi como novo rei de Israel, e diz o texto que a partir daquele momento da unção de Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi de uma forma poderosa, porque ele foi ungido, escolhido e ungido por Deus para ser o rei de Israel. A gente aprende, meus queridos, nesse texto tão bonito e emocionante, né? Que é a unção de Davi, ainda criança, ainda adolescente, como rei de Israel. Ele só vai assumir, né? Só vai ser realmente, de fato, o rei mais tarde, né? Quando se torna já adulto. Mas a gente consegue observar algumas lições extraordinárias que a gente percebe aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que, a despeito de Davi fazer parte daquela família, de ser o último dos filhos, o menor, o mais moço, o caçula de Jessé, a gente observa aqui que Davi, ele foi esquecido e foi desprezado. A primeira coisa que a gente observa é isso, que salta-nos aos olhos nesse texto, é que Davi, ele foi esquecido e ele foi desprezado. E a gente vê isso no verso 11, né? Quando Samuel pergunta a Jessé, né? Esses são todos os seus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta um. Ele foi esquecido, ele foi desprezado, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois nós não sentaremos à mesa sem que ele venha. Davi foi esquecido, meu querido. Davi foi desprezado. Ele era o filho mais novo, ele era o menor, ele era o último, ele era aquele que tinha menos importância na família. Seus irmãos eram mais fortes, faziam até parte do exército de Israel, mas ele ficava cuidando das ovelhas, e até mesmo seu pai Jessé desprezou seu filho Davi, não imaginando que ele pudesse servir para ser rei de Israel. Portanto, ele chama todos os seus filhos, mas ele não manda chamar a Davi, que estava no campo apacentando as ovelhas. Ele percebeu, ele entendeu que Davi não teria nenhuma chance de ser escolhido. Davi não teria nenhuma oportunidade de ser escolhido diante dos seus irmãos, que eram muito mais fortes, eram até mais aparentados do que ele, eram homens feitos, homens formados, homens fortes,
eram homens do exército, e o seu pai nem imaginou que Davi pudesse ser escolhido para ser rei de Israel. Samuel também foi influenciado pela aparência e pela força dos irmãos de Davi. Ah, esse aí, Aminadab, que porte, que homem, altura, que físico, deve ser esse o escolhido do Senhor. Meu querido, e Deus diz então a Samuel, não é esse Samuel, porque Deus, o Senhor, ele não olha como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência, mas Deus olha para dentro do coração. E o coração de Aminadab era reprovável diante de Deus, não era um homem segundo o coração de Deus, não era o escolhido de Deus, não era aquele que estava sendo destinado para ser o rei de Israel. O mundo julga as pessoas por sua aparência, seu nível educacional e até mesmo pelas suas posses materiais. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo julgadas por causa disso, porque são pessoas de boa aparência, são pessoas de um grande nível educacional, são pessoas que têm porte material, e muitas vezes desprezamos aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que não têm essa aparência tão agradável, até mesmo pessoas que não são cultas e são pobres, e a gente muitas vezes rejeita porque a gente está olhando para essas pessoas não com os olhos de Deus, mas nós estamos olhando com os olhos humanos. E Deus disse, olha Samuel, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Uma autoimagem construída sobre tais conceitos pode trazer sentimentos de inferioridade ou superioridade, quando a gente observa apenas a aparência. Na aparência, Aminadab era o escolhido, Davi era o rejeitado, mas Deus não vê e não julga como os homens. Deus olha para o interior, Deus olha para o coração. Portanto, meu querido, se você está sendo desprezado, esquecido, saiba que Deus não despreza você, saiba que Deus sabe quem é você. Deus olha não para a aparência, para a sua aparência, Deus não olha para as circunstâncias que você está passando agora, Deus olha para dentro do seu coração e Ele percebe se o seu coração é um coração reto, é um coração inclinado para as coisas de Deus. Davi, ele foi esquecido e ele foi desprezado. Talvez você esteja também sendo esquecido e sendo desprezado pelas pessoas, pelos homens, mas Deus não te despreza, Deus não esquece de você. Ele sabe o seu coração, Ele sabe do seu interior, Ele sabe do desejo do seu coração, Ele sabe daquilo que passa na sua mente e na sua cabeça. E é por isso que, embora as pessoas insistam ainda hoje em julgar pela aparência, Deus está olhando para o teu interior, Deus está olhando para o teu coração. A segunda lição que nós aprendemos aqui, que nós vemos aqui, é que Davi ele foi desprezado, Davi ele foi esquecido, mas em contrapartida, Davi foi escolhido. Ele foi o escolhido. No verso 10 a gente observa bem como Davi foi escolhido. Diz aí o texto, assim no verso 10, diz assim Jessé fez passar aos seus olhos, aos olhos de Samuel, 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Interessante, né, queridos? O Senhor não escolheu nenhum deles. Sabe por quê? Porque Deus já tinha escolhido Davi. Deus já tinha reservado Davi. Deus já estava olhando para o coração de Davi. Deus estava observando aquele adolescente que tinha um coração puro e dedicado, inclinado para as coisas do Senhor. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o querer de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi já tinha sido escolhido, por isso que nenhum desses podiam ser escolhidos. E é isso que Samuel diz aqui, olha, o Senhor não escolheu nenhum deles.
porque Deus já havia escolhido a Davi. Os homens o desprezaram, os homens esqueceram de Davi, mas Deus escolheu Davi. Deus chamou Davi. Deus já estava olhando para Davi. E o nome Davi, queridos, significa amado. Sabia que o significado do nome hebraico Davi significa amado? Ele já era amado por Deus, ele já era o escolhido de Deus. E embora seu pai desse esse nome, né, amado, esqueceu de amar o seu filho, porque ele se esqueceu de Davi e desprezou Davi, mas Deus o escolheu. Então, embora tenha sido desprezado por todos, ele era amado por Deus. Embora as pessoas estavam desprezando a Davi, mas ele era amado por Deus. Queridos, mesmo que o mundo nos despreze, que despreze a você, inclusive os nossos amigos, os nossos familiares, nós somos amados por Deus. Nós somos amados pelo Senhor. Ele nos aceita com base no seu amor e não na nossa condição. É por isso que Ele nos ama, porque Ele olha para nós e Ele nos aceita baseado no amor dEle, não naquilo que nós verdadeiramente somos. Ele nos vê com base no seu plano para nós e não com a base do que somos hoje. Davi era apenas um jovem, era apenas um adolescente, desprezado pelo seu pai, desprezado pelos irmãos, desprezado pelo profeta, mas escolhido e amado por Deus, porque Deus estava observando o potencial que existia na vida de Davi e o havia escolhido. Embora as pessoas te desprezem, meu querido, minha querida, saiba que você é amado por Deus. Eu queria que você soubesse nessa noite que mesmo que você seja rejeitado por seus parentes, por seus amigos, pelas pessoas que estão ao seu redor, saiba de uma coisa e nunca se esqueça disso. Você é amado por Deus. Deus te ama. E é por isso que aqui nesse texto ele escolhe Davi, o amado. Deus te ama profundamente. E embora as pessoas possam te desprezar, Deus jamais vai te desprezar. Embora as pessoas se esqueçam de você, mas Deus não se esquece de você, porque Deus te ama. Essa é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto da unção de Davi como rei de Israel. A terceira lição que a gente observa, o terceiro destaque do texto que a gente observa, né? Primeiro que Davi foi esquecido e desprezado, depois ele foi escolhido. E aí fica patente quando Samuel diz a Jessé: olha, o Senhor não escolheu nenhum desses. É porque já tinha escolhido a Davi. As pessoas haviam desprezado a Davi, mas Deus amava a Davi e ama você também. Terceira coisa que a gente observa no texto, o terceiro destaque, é que Davi foi ungido. Ele não só foi escolhido, mas ele foi ungido. No hebraico, ele se tornou o Mashiach, ou seja, o escolhido, o ungido. E naquele tempo, os reis eram ungidos, consagrados, separados por Deus para administrar e reinar sobre o povo de Deus. A gente observa isso no verso 12 e no verso 13. Então, mandou chamá-lo e o fez entrar a Davi. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa, Deus honrando a Davi, aquele que foi desprezado, aquele que foi esquecido pelo seu pai e pelos seus irmãos, agora estava sendo honrado. Deus estava ungindo através do profeta Davi no meio dos seus irmãos. Essa expressão do texto é muito importante. Davi e Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi.
ele se tornou o Cristo, porque Machia, ungido, no grego, traduzindo do hebraico para o grego, é Cristo. Título que foi dado ao nosso Senhor e Salvador, Jesus e Yeshua, Jesus Cristo, o Messias. Ele recebeu a unção que o conduziria ao trono. Ele estava habilitado para estar no trono porque estava sendo ungido por Deus. Davi era o último entre seus irmãos, mas pela unção de Deus, ele se destacou e se tornou o primeiro dentre eles. Nenhum de seus irmãos conseguiu enfrentar o gigante Golias, mas pelo contrário, todos os grandes guerreiros de Israel temiam diante de Golias, o gigante desafiador dos israelitas, o filisteu. Nenhum deles conseguiu enfrentar Golias. Nenhum de seus irmãos chegou a ser rei de Israel. Só Davi, aquele que era o último, se tornou o primeiro. Aquele que era desprezado, aquele que era esquecido, foi escolhido, foi ungido, foi honrado diante da sua casa, diante do seu pai e diante dos seus irmãos. Queridos, que maravilha! Como Deus age de forma maravilhosa e poderosa. Muitas vezes nós não entendemos como Deus age, mas Deus age de uma forma graciosa e poderosa na nossa vida, como atuou na vida de Davi. Davi, ele foi ungido. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou, tomou conta da vida de Davi. Concluindo essa meditação, nós não devemos nos julgar, nós não devemos julgar as pessoas pelos valores mundanos. Não devemos deixar que tais valores sejam determinantes dentro da igreja do Senhor. Busquemos a unção que nos fará vitorioso, como fez Davi vitorioso. O óleo derramado sobre Davi representava o Espírito Santo sendo derramado e se apossando inteiramente da vida de Davi. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos guardando e que nós possamos estar sempre relembrando de que, por mais que as pessoas nos julguem pela aparência, por mais que as pessoas nos desprezem, esqueçam de cada um de nós, Deus não se esquece de nós. Deus nos escolhe, Ele nos unge, porque Ele nos ama. Embora as pessoas nos desprezem, embora mesmo que os nossos familiares venham a nos desprezar, nossos amigos, Deus nos ama e nos ama sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por essa palavra que falou ao nosso coração, ó Deus. Nós queremos que o Senhor esteja abençoando todo aquele que ouviu esta palavra, se apossou dela, colocou ela no seu coração. Ó Deus, que a tua bênção seja derramada sobre cada um de nós. Nós precisamos de ti, fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você.
O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início à nossa celebração da Ceia do Senhor. Queremos convidar você para estar conosco nesse momento solene, abençoado, precioso, onde nós estaremos ceando e nos alimentando espiritualmente de Cristo, nos apropriando do pão, representando o corpo do Senhor Jesus Cristo, e do vinho, representando o seu sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Portanto, querido, nós queremos convidá-lo para que com alegria possam estar participando conosco neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesse exato momento fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe, que Deus possa estar consagrando, separando do uso comum esses elementos para que a gente possa estar participando dessa ceia do Senhor com muita alegria no nosso coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome, nós te agradecemos
pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos cercando esta mesa, nos alimentando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando, ó Deus, o pão representando o teu corpo, o vinho representando o teu sangue, nos alimentando a nossa alma, a nossa vida. Ó Deus, que a tua graça seja poderosa, que nesse momento esses elementos saiam do uso comum e que sejam agora consagrados, dedicados para esse momento especial. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, texto que nós usamos para a celebração da ceia, já consagrado, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou pão, ele rendeu graças, ele repartiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após a ceia, o Senhor tomou o cálice, rendeu graças, repartiu com seus discípulos, dizendo: tomam, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que Deus possa estar nos abençoando nessa celebração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar alguns instantes de oração silenciosa, porque a palavra de Deus, a orientação de Paulo, é que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Vamos então fazer esse exame de consciência. Se nós tivermos feito alguma coisa que desagradou o Senhor, que nós possamos pedir perdão, pedir a sua graça, a sua misericórdia, nos reconciliarmos com o Senhor e assim participar com a consciência tranquila, calmo, sereno e tranquilo, participando da ceia do Senhor. Oremos ao Senhor, oração silenciosa. Maravilhoso Deus, nós mais uma vez vamos ao trono da tua graça te pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que nós fizemos e que arrependidos confessamos diante de ti, que nós possamos agora estar aptos, ó Deus, com a nossa consciência tranquila para participar da ceia do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos então para a participação da ceia do Senhor, como o apóstolo Paulo nos orientou. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. E ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, comei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu corpo. Por semelhante modo, após a ceia, o Senhor tomou o cálice e rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o fruto da videira. E repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, bebei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu sangue. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade, termos cercado a mesa do Senhor, nos alimentado espiritualmente de Cristo. Abençoa cada vida, Senhor, que participou dessa celebração, que a tua graça seja abundante nessas vidas, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo espiritualmente cada vez mais os teus filhos, os teus servos, que possam estar cada vez mais robustos, possam estar cada vez mais
alimentados, estejam mais fortes espiritualmente no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Espero que você tenha participado com alegria desta ceia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde você e guarde a sua família. Que você seja ricamente abençoado e abençoada pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto desta noite, o culto abençoado, culto com ceia do Senhor. É sempre uma bênção participarmos do culto ao Senhor e muito mais bênção ainda participarmos do culto do Senhor com a celebração da Santa Ceia. Que Deus esteja te abençoando, derramando da sua graça sobre você. Você tenha uma noite de paz, de tranquilidade. O Senhor lhe dê um sono reparador tranquilo e que amanhã você possa estar com suas forças renovadas para a batalha do dia a dia, com a graça de Deus sobre a sua vida. Nos encontramos agora na terça-feira, com o nosso culto de oração, a partir das 19h30, aqui no nosso canal do YouTube, e quinta-feira, com o nosso estudo bíblico, também às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus possa estar lhe abençoando ricamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, os queridos, que nós já estamos com o nosso culto presencial aos domingos, o culto vespertino. Os irmãos estão lá agora, nesse momento também, terminando a celebração do culto, e nós estamos aqui de forma online no nosso canal também, cultuando ao Senhor com os irmãos que são do grupo de risco, não podem estar na igreja, ou aqueles que não conseguiram agendar para estar presente no culto. Que Deus esteja abençoando você, meu irmão, ricamente, você, minha irmã, ricamente. Que a graça de Deus inunde o seu coração. Você, meu amigo, minha amiga, que escutou pela primeira vez ou entrou aqui no nosso canal e ficou conosco, Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus. Recebam, pois, irmãos, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus